Vamos orar mais uma vez, pedindo aí a graça e a misericórdia do Senhor fale ao nosso coração. Senhor, obrigado, Pai, pelo tudo que ouvimos até esse momento. Te pedimos agora que nesse momento de instrução, Pai, por meio da escola dominical, Tua palavra vai ser lida e apresentada, Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração e esteja nos instruindo, Pai, nesse momento. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao final, nós vamos ter aberto para algumas perguntas. Quem quiser fazer pergunta depois da exposição da aula do nosso irmão, a gente vai abrir. Aí é ele que responde, vai ser ele, pergunta para ele, responde para ele. Vocês estão vivos aí? Aguentam ir adiante? Eu estou pretendendo ir até umas 5 da tarde. Já emenda no cu. Teve um irmão lá na igreja. A gente tem recebido muitas pessoas vindas de outras denominações, né? Aí um irmão veio da igreja anglicana e aí ele viu pela primeira vez o termo Dia do Senhor, né? Ele ficou maravilhado com a questão do Dia do Senhor e tal. Aí ficou tão embebecido e tão maravilhado. Aí num domingo de manhã, assim, acabou o culto, acabou a escola dominical de meio-dia, ele veio falar comigo: pastor, hoje não é o Dia do Senhor? Eu disse: é. E por que a gente vai para casa? Por que a gente não fica aqui o dia todo, emenda com o culto à noite? A gente passa assim a tarde toda estudando a Bíblia, pastor. Eu disse: irmão, vai devagar. Vai devagar, irmão. Não exagera, né? Você vai para casa, almoça com a família, tem conversas intencionais com a família, com sua esposa, com seus filhos, e volta à noite, faz assim. Está parecendo aquele povo em Israel, que um povo, né, lá em Neemias, no capítulo 9, que Neemias mandou o povo embora. Aí alguns dias depois voltou todo mundo à praça querendo mais, né? Depois de 12 horas de pregação e oração, o povo queria mais. Né? Já imprimiu isso aqui? Vamos imprimir? Vamos começar hoje então? Não, hoje eu não estou preparado para isso, né? Eu vou precisar de Neusaldina e Novalgina para ficar até mais tarde por conta da enxaqueca. Né? Bom, irmãos, sem delongas, eu quero voltar ao tema, então, o discipulado e sua importância para a vida da igreja. Eu quero ler um texto que está em Colossenses, no capítulo 3º. No entanto, antes de lermos o texto, vamos nos lembrar de algumas coisas que já vimos, brevemente mesmo. Nós já observamos algumas coisas. Alguns dos irmãos não estiveram aqui ontem, então se situe em algumas coisas que vimos ontem. Nós já observamos que não há como fazermos discípulos se nós mesmos não formos discípulos do Mestre. Nós já observamos isso. Disse no sermão há pouco que há esses dois atos do discipulado. O ato de nós sermos discípulos, de seguirmos ao Senhor, as ordenanças do Senhor, ao imperativo de Cristo. E há um segundo ato, que é o ato de nós fazermos discípulos, sendo instrumentos nas mãos do Senhor, para levarmos pessoas à maturidade na fé. Não há como darmos esse segundo passo, ou vivemos esse segundo ato do discipulado, se não vivemos o primeiro ato. Precisamos nós mesmos sermos discípulos. A vida de Sansão nos mostra isso. Ele não foi um discípulo como deveria ser. Ele se desviou tanto quanto do discipulado que ele recebeu na infância, adolescência e juventude dele, e, portanto, ele não fez discípulos na sua vida. Ele foi um juiz que caminhou sozinho, à margem do que aconteceu com os demais juízes, que fizeram discípulos, que tiveram líderes com eles, e alguns, inclusive, estabelecendo lideranças nas várias cidades de Israel, como Gideão fez, ou o próprio Jefté fez também. Uma outra coisa que vimos é que os discípulos são pessoas que foram cativadas por Cristo. E que, tendo sido cativadas por Cristo, Cristo passou a ser aquela pessoa de quem elas mais têm necessidade. Cristo passou a ser necessário a elas. Né? E mais, elas passaram a considerar Cristo único para elas. Cristo é único, não há alguém como Cristo
Cristo, ele ocupa o lugar central da vida dos discípulos e nada mais ocupa o lugar que Cristo ocupa. É certo que na vida dos discípulos haverá uma luta, uma batalha constante. Vimos que Calvino dizia assim que o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos e, portanto, os ídolos estão perpetuamente querendo ocupar o lugar de Cristo na nossa vida e numa atitude de santificação. E vimos alguns termos aqui nessa tentativa de fazer uma dogmática sobre o discipulado, como o pastor Hebe citou logo cedo, o despojamento e o revestimento, nessa atitude de despojarmos de uma antiga vida, de vestes que tínhamos antes de conhecermos a Cristo, de sermos cativados por Ele. Agora vivemos na atitude de nos revestirmos de uma novidade de vida. Vimos que isso não é fácil, que a atitude do despojamento é dolorosa. Vimos que essa é uma ação que estava no contexto quando Paulo fala lá em Efésios, e a gente vai ver em Colossenses também ele falando, vamos voltar a estes termos, próprias de uma realidade bélica, de uma realidade militar, e o despojar-se muitas vezes era doloroso, porque era o despojamento de vestes que estavam coladas no corpo há muito tempo, porque os soldados iam à batalha e passavam muitas vezes semanas e meses sem um banho, e aquela malha, aquela roupa colava na pele, depois de muito suor, de muita poeira e suor, novamente poeira, e eles precisavam, após a batalha, tirar aquilo, mas aquilo causava dor, feria, mas precisava ser tirado, porque senão apodreceria e causaria a morte deles. E Paulo vai falar dessa ação de despojar-se como ação do discípulo, mesmo que cause dor. O discipulado é uma ação dolorosa. Nós tomamos a cruz no discipulado e nos despojamos para nos revestirmos de uma novidade de vida. Fizemos um exercício, não é? Em Efésios 4, vendo o despojamento e revestimento, e entendemos sobre isso. Mas nós vimos também que o discipulado envolve imitarmos Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos amados, Efésios 5:1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, sede santos como eu sou santo. O Senhor requer que imitemos o seu caráter, que imitemos quem Ele é. Ele comunica da sua vida e do seu caráter a nós. Na sexta-feira vimos algumas metáforas da permanência em Cristo, não é? Andamos nele, estamos radicados nele e edificados nele, e vimos esse aspecto de estarmos radicados ou enraizados em Cristo, que agora a vida que corre naqueles que são os discípulos não é mais a antiga vida. A seiva que corre nos discípulos não é a seiva da antiga raiz, mas é a seiva de uma nova raiz que é Cristo. É a vida de Cristo que corre em nós. Portanto, o caráter dos discípulos, o desejo dos discípulos é o desejo de Cristo, é o caráter dele, é um caráter transformado. Nós não podemos ser como Sansão, com caráter dúbio entre Timna e Estaiol, mas precisamos ter o caráter de Cristo. Nós vimos que esse discipulado envolve nós ajudarmos outros a terem o caráter de Cristo. E vimos que isso vai por meio das disciplinas espirituais que nós mesmos nos empenhamos por viver em nossa própria vida e ajudamos outros a viverem na vida deles. Há pouco vimos que Sansão caminhava sozinho e por isso se desviava. O discipulado na ajuda a outros envolve nós mesmos estarmos sendo ajudados, nós mesmos prestarmos contas, e envolve nós servirmos a alguém para que estes prestem contas a nós também. Isso requer coragem, porque requer que digamos a verdade, requer que não temamos aos homens, requer que sejamos claros e sinceros acerca da caminhada. E sabe, às vezes a gente está vendo o erro na vida dos outros e a gente dá um tapinha nas costas e dizendo, vai na fé, né? Como diz aquele texto, vai na fé, porque a fé não costuma falhar. Essa fé falha. E nós deixamos as pessoas irem caminhando num caminho que vai levá-las à morte, e muitas vezes nós não temos a coragem de dizer aquilo que precisamos dizer. Nós já tratamos sobre esse ato de
seguir Jesus. E agora a gente vai tratar, ou tentar nos minutos que temos, de tratar do ato de ajudar os outros a seguir Jesus. Eu quero ler um versículo, mas nós vamos ver o contexto em que esse versículo está, o versículo 16 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Nós trabalhamos ontem, de alguma forma, o texto de Efésios. Colossenses é a carta gêmea de Efésios. Ela se parece muito com Efésios. E falei em Colossenses na sexta-feira também, no capítulo 2, versos 6 e 7. Hoje a gente vê o verso 16 do capítulo 3, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Disso que se trata o discipulado. É disso que se trata o chamado de Jesus aos crentes. A palavra de Cristo habitar em nós, nós instruirmos e aconselharmos uns aos outros, e nós fazermos isso, vivermos esse discipulado com o propósito de que Cristo seja glorificado, ou seja, louvando com salmos, hinos e cânticos espirituais, ou seja, num contexto de uma vida de adoração, no contexto de uma vida de culto a Deus. Mas eu quero observar, antes de entrarmos nesses três aspectos, observar o contexto em que esse verso 16 se encontra. Então, volte os seus olhos para esse capítulo 3, do verso 1 ao verso 4 desse capítulo. Nós vamos ver os discípulos unidos a Cristo. Paulo dizendo aos Colossenses da necessidade dos discípulos terem uma união com Cristo, eles como corpo de Cristo terem uma união com Cristo, eles como indivíduos que foram vocacionados e convocados ao discipulado estarem unidos a Cristo. Essa era a vocação dos discípulos, eles terem uma vida com o Mestre, estarem unidos ao Mestre. O versículo 1 do capítulo 3 vai dizer que os discípulos buscam as coisas lá do alto. E o que a gente vai ver agora nesse contexto todo são características do discípulo que devem ser vividas pelo discípulo e que devem ser buscadas pelo discípulo na ajuda aos outros para que eles também vivam o discipulado. Então nós, em primeiro lugar, buscamos em nós mesmos sermos discípulos e ajudamos os outros a serem discípulos buscando as coisas lá do alto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Os discípulos, como vimos ontem no texto de Lucas, não é? Eles desapegam das coisas dessa vida. Eles precisam aborrecer pai, mãe, filhos e amigos. Eles precisam tomar a cruz, mas eles precisam também deixar os bens e a vida comum neste mundo para seguir a Cristo. Ou seja, os nossos pensamentos, irmãos, não estão focados, planejando uma vida aqui. Os nossos pensamentos como discípulos precisam planejar a vida em Cristo. A vida aqui é a vida em Cristo, que é continuada na eternidade. Nós não podemos esperar viver em Cristo quando Ele voltar. Nós vivemos em Cristo aqui e agora. E o grande desafio é aplicarmos isso ao nosso próprio coração, mas ajudarmos os outros a entenderem que, em vivendo em Cristo, eles têm toda a vida pensada em Cristo. Como se casam, como aplicam seus recursos, como trabalham, como eles têm o tempo de lazer, como eles vivem a vida comum, tem a ver com Cristo. Eles planejam, eles pensam, tendo as coisas lá do alto como o foco. Como foco. É interessante que nós não fazemos isso. Nós não somos assim. Mas o imperativo de Cristo a nós é que vivamos assim. É que pensemos nas coisas lá do alto.
é que avaliemos para onde vamos e para o que fomos vocacionados. O verso 2 vai dizer que buscando as coisas lá do alto, eles planejam, pensam, eles têm a mente ocupada pelas coisas lá do alto, e o que toma a vida deles e o planejamento deles é esse. São as coisas lá do alto. Mas o verso em seguida, 3º, vai dizer que esses que buscam as coisas do alto, pensam nas coisas do alto, eles se refugiam em Cristo. Eles se refugiam em Cristo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. É interessante, irmãos, porque mesmo os crentes não têm sabido onde se refugiar. Os crentes têm buscado refúgio em muitos lugares. Os crentes têm buscado refúgio no consumismo. Já viu crentes consumistas? Sim. Os crentes têm buscado refúgio no ativismo. Os crentes têm buscado refúgio numa religiosidade. Os crentes têm buscado refúgio nos recursos financeiros, na profissão, no trabalho. Os crentes têm buscado refúgio nas amizades. Os crentes têm buscado refúgio nas psicologias. Os crentes têm buscado refúgio na autoajuda. Têm buscado refúgio em muitas coisas. Eu já vi crentes quererem resolver os problemas com viagem. Vamos viajar e os nossos problemas acabaram. E voltam da viagem e os problemas continuam. E o cartão de crédito está desse tamanho. Os problemas não acabaram. O refúgio está em Cristo, irmos a Cristo. E nós precisamos imprimir isso na nossa vida, mas ajudar os crentes a entenderem isso também. E esse é um grande desafio. Porque entendemos que o refúgio está em Cristo. Vai nos levar a um primeiro aspecto do verso 16, é que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. O refúgio em Cristo nos leva a entender que a palavra de Cristo é suficiente, que Cristo é suficiente. Nos leva a entender que nós precisamos mais de Cristo, que nós temos a palavra dele como a nossa regra de fé e de prática, e ter a palavra de Deus como suficiente para nós, implica dizer, irmãos, que ela tem todas as respostas, e que precisamos ir a ela e a Cristo, para termos todas as respostas. Mas é interessante que, ao passo que dizemos e declaramos isso, nós não temos fé suficiente para vivermos isso. Por isso buscamos refúgio em outros lugares. A maior dificuldade que nós encontramos, nós conselheiros bíblicos, na igreja, é fazer os crentes entenderem que eles não terão respostas para a vida fora da palavra de Deus. E eles estão buscando respostas nos consultórios psicológicos, estão buscando respostas na psiquiatria, estão buscando respostas na filosofia, estão buscando respostas em muitos lugares. Preocupado comigo, um presbítero disse assim: pastor, estou muito preocupado com o senhor, porque a sua agenda está muito lotada. O senhor atende muita gente, e são muitos problemas. E são, gente. Eu atendo de crianças de 5 anos de idade que dizem que não serão mais meninos, serão meninas, e tem desse desafio. Há um homem de 82 anos de idade que está lutando com problemas de 40 anos atrás, dizendo, mas eu não entendo. E quando ele vai falar desses problemas, aí suas mãos tremem e ele trava a capacidade de falar e diz, eu não consigo falar sobre isso, pastor. Dessa forma. E aí um presbítero diz assim, estou preocupado, pastor, porque é muito peso. O senhor devia contratar um pastor, trazer um pastor para a igreja que seja psicanalista. E aí eu preciso dizer, não, presbítero, não é disso que nós precisamos. Nós não precisamos de um psicanalista. Nós precisamos de Cristo. Eu posso trazer mais um conselheiro bíblico para me ajudar. Mas melhor do que isso, eu preciso treinar a igreja para um discipulado e um aconselhamento bíblico. Eu não preciso de mais pastores fazendo isso, eu preciso que a igreja faça isso.
Eu preciso que os crentes obedeçam a palavra de Deus para se instruírem e se aconselharem mutuamente. Como dizia ontem, o ministério da palavra, enquanto pregação, ela é destinada aos pastores, aos homens que foram vocacionados para a pregação. Mas o aconselhamento e o discipulado, a instrução e o conselho mútuo, eles foram destinados para os bancos. Eles não foram destinados para os pastores, presbíteros e diáconos, para os oficiais exclusivamente. Eles foram destinados, e é um imperativo de Cristo, para todos os crentes. Mas convenhamos, os crentes estão prontos para lidarem com essas questões? Os crentes estão prontos para abrir a palavra e dar respostas bíblicas aos dilemas da vida? Os crentes estão preparados para se sentarem com outros crentes que ainda não cresceram e caminharam na fé, para dizer: é assim que a Bíblia diz, é assim que devemos caminhar, é assim que somos fortalecidos, aqui está a resposta. Irmãos, o discipulado se trata de instrução, mas se trata de conselho, não é só instrução. Durante muito tempo ficamos num discipulado que era meramente a instrução, o ensino dogmático de doutrinas. Isso é maravilhoso. Mas, de repente, ficamos trancados em torres de marfim, como bons teólogos que não conseguem viver essa boa teologia nas ruas. O aconselhamento é exatamente essa outra asa: instrução e vida. Nós precisamos viver aquilo que cremos. O que a palavra de Deus nos ensina enquanto doutrina não é para simplesmente conhecermos e estarem nos tomos de teologia, é para ser aplicado e vivido na nossa vida. É para vivermos essa doutrina em todos os aspectos da nossa existência. Essa doutrina é a nossa regra de fé e prática. E essa doutrina, como vimos também em Romanos 6, ela transforma o nosso coração e o leva à obediência. E nós precisamos disso. E nós precisamos estar prontos e preparados para tratar isso com o nosso próprio coração, mas para ajudarmos os outros. Do verso 5 ao verso 11 desse texto de Colossenses, nós vemos que os discípulos, eles abandonam o pecado. O verso 5 diz que os discípulos se esforçam na luta contra o pecado, fazei, pois, morrer a vossa natureza. É interessante que o texto não diz que o Espírito Santo vai matar a nossa natureza. O texto não diz que um anjo do céu vai descer com a espada desembainhada e matar o nosso pecado. Ele diz que essa é uma batalha nossa. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Essa natureza terrena é aquele velho homem. Essa natureza terrena é aquela carne, esse espião de Satanás, que está em nós, que teima em tomar conta de tudo que há em nós, que teima em controlar os nossos sentidos, as nossas emoções, os nossos desejos, que teima em controlar os nossos amores. Era essa natureza terrena contra a qual Sansão deveria lutar, mas que ele alimentava com os seus olhos e nas suas descidas constantes a tímida. Nós precisamos fazer morrer essa velha natureza. O verso 7 diz que os discípulos têm um novo caminhar. Eles andam diferente. Eles, no encontro com Cristo, passam a ter um caminhar completamente diferente. Isso diz respeito à maneira como eles caminham, porque agora o que ilumina o caminho deles é a palavra de Deus, e eles caminham de uma forma distinta. E isso é tão necessário de entendermos que o salmista vai dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos, porque às vezes nós mesmos não percebemos que o nosso caminhar se desvia e precisamos que o Senhor nos revele e nos guie pelo caminho eterno. O verso 8 ao verso 10 vai apontar que os discípulos se despojam, e aí voltamos àqueles velhos conceitos que tratamos ontem. Se despojam de sua antiga vida e se revestem do novo homem. Veja como aponta o verso 8: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto:
da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E o verso 10 diz: e vos revistais. O verso 9 antes diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, a velha natureza, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E veja que o verso 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Irmãos, às vezes, ou melhor, sempre, precisaremos de ajuda para nos despirmos e precisaremos de ajuda para nos revestirmos. Tem roupas que não temos como vestir sozinhos. Tem vestes que não conseguimos tirar sozinhos. Sempre teremos o auxílio do Espírito Santo de Deus, mas o Senhor nos coloca no corpo e nos aponta mutualidade, no sentido de que nós nos ajudamos uns aos outros, no revestir, no despojar. E essa mutualidade se dá na instrução e no aconselhamento, quando nós nos despojamos e nos revestimos. Uma pessoa foi conversar com Paula, com minha esposa, outro dia, e havia tido uma conversa já comigo, e como diz Thalita, Paula é uma pluma, né, Thalita? Uma pluma, né? Como é que é? Uma pluma, né? Paula é uma pluma. E no aconselhamento ela continua sendo uma pluma, né? E aí aquela jovem senhora foi conversar com Paula, e quando terminou de conversar com Paula, ela disse assim: foi muito melhor conversar com você, porque o pastor Vitor é muito direto, ele é muito duro. Não que ela não tivesse dito a verdade, mas parece que o meu estilo de aconselhamento é mais, né? Não tem muito tempo, apesar de Paula ter os tratos com as meninas em casa e muito trabalho, eu só tenho 1 hora de aconselhamento com alguém, e eu tenho que dizer tudo em 1 hora, para que na outra hora da semana que vem a gente continue. E eu me lembro que eu tinha dito àquela irmã algumas coisas bem, assim, não, mas é assim, não, mas... Às vezes no aconselhamento a gente precisa dizer coisas que vão desagradar as pessoas, e as pessoas vão ficar chateadas com a gente, mas importa agradarmos a Deus. E no discipulado nós o fazemos para agradar ao Senhor. Em primeiro lugar, nós amamos ao Senhor e depois amamos as pessoas. No verso 12 ao verso 17, nessa perícope onde está o verso 16, nós vemos um novo caminhar, e vemos que os discípulos, eles se suportam em perdão. Os discípulos, eles caminham entendendo que eles são falhos, entendendo que eles vão pisar uns nos calos dos outros, entendendo que eles vão se ferir uns aos outros, mas eles já partem para esse relacionamento, compreendendo a necessidade do perdão. O verso vai dizer exatamente isso: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos. O discipulado envolve isso, envolve compreendermos que somos pecadores, envolve compreendermos que na comunhão dos santos nós teremos conflitos, que na comunhão dos santos nós teremos problemas, que nós vamos nos ferir, que nós vamos nos machucar, que nós vamos dizer coisas uns aos outros que vão ferir uns aos outros, mas nós nos perdoamos como Cristo nos perdoou e crescemos em Cristo. E aí entramos em 3 aspectos, tendo compreendido o contexto disso, e eu quero ser bem breve neles, porque são conceitos que já entendemos. Habite ricamente a palavra de Cristo. A palavra de Cristo precisa habitar ricamente em nós, porque os discípulos amam ao Senhor e amam a sua palavra, porque os discípulos de Cristo creem na suficiência das Escrituras, creem que ela é a nossa única regra de fé e de prática, e creem que ela tem todas as respostas. Os discípulos de Cristo confiam na palavra do Senhor. Irmãos, no que nós confiamos? Nós temos muitos conselhos, e vejam só, todo mundo está dando conselho o tempo todo.
O tempo todo. Os amigos estão dando conselhos. Quando nós ligamos a televisão, estamos ouvindo conselhos. Se você liga o rádio, você está ouvindo conselhos. Você está ouvindo conselhos nos livros. Você está ouvindo conselhos nos filmes. Não há nada neutro. Sempre há conselhos sendo dados. E quais são os conselhos que nós ouvimos? Quais são os conselhos que nós confiamos? Quais são os conselhos que nós temos tido e que tem nos guiado? Os discípulos, eles confiam exclusivamente na palavra de Deus. No entanto, nós precisamos de ajuda para isso, para entendermos os conselhos, para ouvirmos os conselhos e para termos conselhos. O Senhor diz que essa palavra deve habitar ricamente em nós, que ela deve nos encher, que ela deve preencher a nossa vida, porque nós somos atacados por esses diversos conselhos. Vejam, nós somos atacados pelo senso comum acerca das Escrituras. O que o mundo acha que é a palavra de Deus? Um livro qualquer. Na pós-modernidade, a palavra de Deus é um livro qualquer. Qual a importância dele? Nós temos o ataque do espírito do século com os seus conselhos. Nós temos o ataque da própria ciência com os seus conselhos. Nós temos o ataque do próprio espiritualismo com os seus conselhos. Veja, no senso comum, as pessoas até respeitam a Bíblia, mas não vivem a Bíblia. No espírito do século, as pessoas olham para a Bíblia como quem olha para o Alcorão. É só uma literatura. Na ciência, é como a semana passada teve um encontro sobre criacionismo e evolucionismo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o Marcos Evelyn, que é o diretor do Centro de Design Inteligente do Mackenzie, estava lá para falar. E ele falou como cientista. E quando ele fala sobre o criacionismo como ciência, e ele arrebenta teses do evolucionismo, um professor evolucionista se levanta e diz assim: isso é religião, o lugar disso não é aqui. Porque para eles a Bíblia não tem qualquer ciência no sentido de verdade e conhecimento. É uma mera fábula, não é a verdade. Um outro professor criacionista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte se levanta e destrói os argumentos dos evolucionistas. Ele pega os conceitos elaborados por Newton. Física newtoniana é tão avançada que na sua época Newton teve que ir para a matemática para desenvolver a matemática para poder chegar na sua física, porque a matemática não estava tão avançada. E ele diz assim: vários dos cálculos que vocês evolucionistas querem usar para as coisas vêm de um criacionista. Como vocês querem negar a Bíblia como ciência? E aí os ataques começaram naquele congresso sobre criacionismo e evolucionismo. A ciência trata assim. Mas nós temos o espiritualismo. Quando as pessoas elas querem ouvir, e tem muitos crentes assim, conselhos esotéricos. Já viu assim? Senhor, me dá um conselho de como eu devo viver. Aí é interessante, eu queria ver se quando botar o dedo assim, fosse naquele texto da ordem para Judas, né? Vai o que tem de fazer, faz-o logo. O que é que ia fazer? Né? Ou é melhor que amarre uma pedra no pescoço e se atire no mar. O que é que as pessoas vão fazer quando virem conselhos desse tipo? Mas as pessoas também querem conselhos espiritualistas em sonhos, em visões, em coisas do tipo, e elas não vão à palavra de Deus.
Como se a palavra de Deus não falasse, mas as nossas igrejas estão cheias, porque, sabe, eu recebi uma profecia. Eu me lembro na época que eu estava no seminário, e tinha um grupo de seminaristas, pasmem, no seminário, um grupo de seminaristas que ia ao encontro das profecias. E tinha o profeta anão, era um anãozinho, que dava profecias. E ia lá um grupo de seminaristas para ouvir as profecias do profeta anão, né? E o profeta dizia lá para eles as coisas, e eu dizia, vocês estão loucos? O que vocês estão fazendo? Né? O líder daqueles seminaristas que ia para as profecias, o ministério dele foi um desastre. Foi um desastre. Tudo que ele fez foi baseado em profetadas. Hoje nem no ministério está. Um desastre. Irmãos, o conselho de Deus não está fora da palavra de Deus. E nós só ouviremos e entenderemos o conselho de Deus se nós formos instruídos na palavra de Deus. Nós precisamos de ajuda para isso, para sermos instruídos nas Sagradas Escrituras, e precisamos nos dispor a ajudarmos. Precisamos ajudar os discípulos a se firmarem na palavra, a viverem na palavra, e no discipulado nós devemos fornecer, a igreja deve fornecer o ambiente de ensino e aprendizado, que oferece direção, instrução, coordenação para a aplicação da palavra de Deus, veja só, em cada área da vida. Não há uma área da nossa vida em que a palavra de Deus não seja aplicável e a qual ela não se aplique. A qual ela não se aplique. A palavra de Deus, ela se aplica a cada aspecto da nossa vida. À nossa saúde, ao nosso trabalho, ao nosso casamento, à criação dos nossos filhos, aos nossos estudos, a maneira como compramos ou vendemos, se aplica a completamente tudo. É disso que se trata o discipulado. É vivermos por essa palavra e termos fé nessa palavra. Crermos completamente nela. Instruir a palavra de Cristo e aconselhar a palavra de Cristo significa que nós mesmos devemos buscar instrução, e instrução é aquilo que nos diz o passo a passo, como devemos ser, e nós devemos buscar os conselhos nessa palavra, mas não apenas isso, nós devemos nos dispor a ter essa instrução e esse conselho, não para guardar para nós mesmos, mas para passá-los adiante, e isso vai ser vivido pela igreja de uma maneira muito diferente do que o mundo tem colocado. Piaget, considerado por muitos como o homem que desenvolveu de forma ampla pedagogia e que traz a tese de crianças, adolescentes, de fases da vida, ele é entendido de forma errada, e o mundo cria um sectarismo entre crianças, adultos, jovens, e nós como igreja acabamos recepcionando isso como uma verdade. Quando nós nos relacionamos de forma sectária, e o discipulado vem quebrar isso. Veja, Cristo chama dentre os seus discípulos homens maduros, mas chama João, um jovem de aproximadamente 17 anos de idade, para ser seu discípulo. Cristo recepciona adultos, mas ele também recepciona crianças e diz: deixai vir a mim os pequeninos. O discipulado não tem idade, e ele deve ser vivido de forma multigeracional, e a mutualidade trata disso. Ele rompe com classes sociais, o discipulado rompe com a questão das idades, o discipulado também não tem a ver com o estado civil. Se a gente olhar para Tito, por favor, vá a esse texto no capítulo 2 dessa carta. Paulo orienta Tito acerca do discipulado e de faixas etárias. E veja o que ele diz: tu, porém, fala o que convém a sã doutrina,
Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios, na fé, no amor e na constância. Agora veja que coisa. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vil, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão das boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Veja só, as mulheres idosas sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. O texto fala de homens idosos, de homens moços, de mulheres idosas, de mulheres jovens, todos no contexto só da instrução e do conselho mútuo. Irmãos, nós estamos falando aqui da mutualidade no discipulado. É quando os mais jovens se aproximam dos mais velhos, maduros, a fim de aprenderem com a vida deles. É quando os solteiros que estão se aproximando do casamento veem um casal maduro na igreja e se aproximam dele para serem discipulados por eles. É quando um adolescente se aproxima de alguém mais velho a fim de aprender com aquele irmão, e esse irmão está disposto a criar um relacionamento de amizade pactual, de amizade aliançada na palavra, a fim de instruir esse adolescente, esse irmão mais jovem na fé. Como isso faz a diferença na vida? Como isso, de forma natural, nos faz crescer e nos faz caminhar na fé. Eu tinha muita coisa para dizer, mas eu quero terminar em 5 minutos. O terceiro aspecto é que o discipulado, nesse ponto da mutualidade, da multigeracionalidade, ou seja, um dos grandes experiências que eu tive, irmãos, recentemente, foi discipular um menino de 5 anos. Esse menino não era da igreja. A mãe dele não era da igreja. Ele é neto de um membro da igreja, de uma irmã da igreja. E aquela senhora, serva de Deus, ela disse para mim: pastor, eu estou muito preocupado com meu neto. A mãe dele me procurou, divorciada do filho dela, e disse assim: olha, ela está muito preocupada porque o menino disse assim: olha, eu não quero mais ser menino, agora eu vou ser menina. E ele tem 5 anos. Pastor, o que é que eu faço? Eu disse: traga ele para conversar comigo. Será que a sua nora permite? Pastor, certamente ela vai aceitar. Então faz o seguinte: vem ela e vem ele. E vieram os dois. E foi... Você tratar com uma criança de 5 anos é muito engraçado, porque você não senta na cadeira, você não senta à mesa como com um adulto. Eu tenho um centro na minha sala, e eu tirei as coisas do centro, e eu me sentei no chão com ele, né? E nós nos sentamos no chão, e ele veio com o Max Steel naquele dia, e eu digo: isso é o Max Steel? Ele disse: cara, que legal o Max Steel, ele é um herói. Ele disse: é um herói, você conhece? Eu disse: conheço. E cadê o Elemental? É o inimigo do Max Steel, tu sabe, tem que falar a linguagem. E minha mulher fica dizendo para mim: por que tu fica assistindo desenho animado? Eu disse: porque eu gosto. Se eu não conhecesse, eu não tinha como conversar com ele. E aí, e você quer ser como o Max Steel? Se quero, eu vou ser um herói. Se os meninos precisam crescer meninos fortes para serem homens fortes, para protegerem as suas mulheres. Se eu vou me casar e vou ter 2 filhos, um menino e uma menina. Tem alguma coisa errada no discurso, né? Onde é que ele quer ser menina? E aí a gente vai conversando. Ele vive numa casa que tem a mãe, a avó e 2 tias. Não tem um homem naquela casa. As heroínas são heroínas. Não tem um herói em quem ele se espelhe.
E aí eu peguei aquele livro que é para crianças, né? O Príncipe e a Taça de Veneno. Vocês conhecem? Do Arcis Prue. O Príncipe e a Taça de Veneno. E eu fui contando a história do Príncipe da Taça de Veneno. A mãe estava sentada no sofá e eu contando para ele a história do Príncipe e a Taça de Veneno. E eu fui contando em 4 partes e contando para ele. E quando chegava no ápice, na primeiro momento eu contei, e quando chegou no ápice eu parei. A mãe já estava assim na ponta do sofá, né? Ouvindo a história, e uma história evangelística, eu evangelizando aquele menino. No segundo momento, chegou no ápice da história, ela já estava sentada no chão com a gente, no centro. E quando eu parei a história, ela disse: ah não, pastor, eu quero saber o resto. Eu disse: a semana que vem você vem com ele. No final, a gente orou, aquele menino oramos. É claro que ele depende da mãe para trazê-lo para a igreja, mas nós oramos juntos, falando da necessidade de Cristo habitar em nossa vida, de Cristo nos conduzir. E eu sei que a palavra de Deus foi anunciada a ele, e a semente foi lançada no coração. Queira Deus fazer com que essa semente germine e se torne uma árvore frutífera na vida dele. Eu sei que parece que eu tenho 25 anos, mas eu vou fazer 44. E estava conversando com um menino de 5 anos. Que experiência maravilhosa conversar com um menino de 5 anos de idade e pregar o evangelho a ele. É isso que é mutualidade, isso que é discipulado. A gente conseguir sentar com a criança, nós conseguimos sentar com o idoso, nós conseguimos sentar com o jovem, nós conversarmos com o adolescente e falarmos de Cristo para a glória de Cristo. O texto vai prosseguir dizendo que o contexto disso é o contexto em que nós fazemos isso com sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso é o contexto de culto, irmãos. Nós instruímos e aconselhamos mutuamente, louvando a Deus. A gente vive o tempo do coaching, em que o objetivo e o propósito é a glória do próprio homem. É que ele vença, que ele ultrapasse as suas barreiras. O objetivo do coach é esse: você ultrapassar as suas barreiras e chegar no seu objetivo e alcançar o sucesso. A gente vive o tempo das psicologias e onde o propósito é o bem-estar do homem. É você se sentir bem, mesmo que o pecado continue ali. Até porque nas psicologias não existe pecado, existe o bem-estar e o mal-estar. E a gente vive o tempo disso, em que de repente os sermões são psicologizados. Me lembro de uma igreja que pregava e o sermão é que diz o que a gente vai pregar, o texto é que diz o que a gente vai pregar, e depois do sermão o pastor disse assim: pastor, o senhor tem que pregar um sermão assim, que dê um animozinho pra gente, porque a gente já vem assim de uma semana, sabe? E a gente vai ouvir uma palavra dessa que martela assim, tem que ser um negocinho que ajude a gente a se animar. Eu digo: toma um Red Bull, te dá asas. O sermão nos humilha, a palavra de Deus nos humilha, mas a palavra de Deus nos dá esperança, nos mostra quem nós somos, mas mostra quem Cristo é, e nos mostra que nós nos refugiamos nele, e nele nós temos vida. Irmãos, a igreja é chamada ao discipulado, aonde a gente não busca o bem-estar do homem, onde a gente não busca a glória do próprio homem, onde o propósito não é o nosso sucesso, onde o propósito não é o nosso bem-estar. O nosso propósito é a glória de Deus. Nosso propósito é que todo o coração esteja diante de Deus, dando graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito do discipulado. No discipulado nós somos levados juntos ao aprendizado na dependência de Deus, de contemplarmos a Deus, temos contentamento em Deus e temos uma vida para a glória de Deus. Nós precisamos uns dos outros para isso. Muitas vezes eu e Oreb precisamos conversar para nos aconselharmos mutuamente, né, Oreb? Nós nos aconselhamos uns aos outros. Eu me lembro de uma vez, no ano passado, eu estava assim muito sobrecarregado.
E eu cheguei assim no segundo semestre do ano. Sabe quando o tanque entra na reserva e o carro começa a engasgar? Parece que você não vai chegar no posto e você começa a orar para que venha uma ladeira para você descer na banguela. Eu estava assim. E aí veio uma pessoa no gabinete e disse assim: pastor, hoje eu vim aqui, mas eu vim para perguntar como é que o senhor está. Eu vim orar pelo senhor. Aquilo foi um bálsamo para mim. Aquilo foi um discipulado para mim. Foi um bálsamo. Porque eu estava acostumado a estar sentado ali e as pessoas virem com seus problemas para eu tratar com elas. Naquele dia, aquela pessoa marcou uma hora, deixou as suas atividades, veio na igreja fazer: pastor, hoje eu quero ouvir do senhor, como é que o senhor está? Como é que eu posso orar pelo senhor? E aí, essa semana mesmo, um irmão jovem da igreja, solteiro, jovem, manda um WhatsApp para mim, diz: pastor, quais são os motivos de oração para eu orar agora pelo senhor? Isso é mutualidade. Isso é nós nos discipularmos mutuamente. Irmãos, nós vivemos a vida comum na fé que Cristo nos deu. Sermos o povo de Deus, que vive naturalmente a vocação e o chamado, não importando idade, não importando classe social, não importando o estado civil. Nós nos ajudarmos mutuamente a nos despojarmos e a nos revestirmos da nova vida em Cristo. Quanta coisa teria para a gente falar sobre discipulado? Acho que nós precisaríamos do resto da semana para falar sobre isso. Continua, né, Alexandre? Vamos ficar até as 17 horas. Mas o Senhor é o mestre e nós somos os discípulos. E tudo que eu falar aqui vai ser uma sombra daquilo que o mestre pode nos ensinar, sendo ele o mestre e nós os discípulos. Que a gente possa ir aos pés dele, caminhar aos pés dele, e ele certamente vai nos conduzir ao discipulado verdadeiro, e nós seremos extremamente abençoados e enriquecidos como igreja de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Pergunta? Alguém quer fazer pergunta? A pergunta é: pastor, que horas a gente vai almoçar? Eu acho que